Meus amados irmãos, chegou o momento da uma reflexão assim, rapidinha. O que significa vontade permissiva de Deus? Se me ajude aí que eu sei o que é a vontade de Deus e eu sei o que é a permissão de Deus. Nem tudo que acontece é a vontade de Deus, não. Mas tudo que acontece é a permissão de Deus. Porque nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Nenhuma catástrofe, nenhuma pandemia, nada, exclusivamente nada acontece sem a permissão de Deus. Então, aquele candidato só vai ser eleito com a permissão de... Não significa que seja a vontade de Deus. Daniel não se candidatou e Deus colocou lá. José não se candidatou e Deus colocou lá. Então, irmão, nenhum vai para lá. Não significa que vai para lá porque é a vontade de Deus. Não. Significa que é a permissão de Deus. Porque quando Deus quer colocar alguém lá, você não precisa nem se candidatar, não. Ele coloca. Mas, irmão, ele coloca. Não me pergunte a fórmula como ele coloca lá. Mas ele coloca. Daniel foi de uma forma, José foi de outra. Mas se Deus quiser alguém lá, aí ele coloca. Só vai para lá com a permissão dele. Entendeu? Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitar de um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus. Confia. Só acontece com a permissão dele. Olha, irmão, isso é uma das virtudes que eu tenho guardado dentro de mim. É que nada acontece com a minha vida sem a permissão dele. Infartei, mas ele não quis que eu fosse naquele dia. Aqui estou. A qualquer momento posso ir. Somos passageiros, entenda isso. Você é passageiro, a sua enfermidade é passageira. Nós vamos embora, nós viemos e vamos voltar para nossa casa. Mas uma coisa nós temos, uma convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida, irmão. O ímpio não entende isso, ele fica meio que perturbado. O dinheiro não compra, irmão. A consciência tranquila é o melhor travesseiro para se dormir. O crente com a consciência pesada, eu duvido que ele durma. Mas o melhor travesseiro para qualquer ser humano é a consciência tranquila. Se você não tiver com a consciência tranquila, qualquer travesseiro vira uma pedra. Mas nós estamos chegando ao final. Eu tenho que deixar o erro. Para receber o perdão, eu tenho que deixar o erro. Tá certo? Então, Deus é tremendo. Quando a Bíblia fala que Deus apaga o pecado, as transgressões, ele está dizendo que ele perdoa. Porque todo pecado é uma atitude. Atitude não se apaga, se perdoa. Palavras não se apagam, se perdoa. Porque se você magoa alguém com palavras, aquelas palavras vão ficar registradas aqui no gravador pro resto da vida. A pessoa pode perdoar, mas não sai da mente. Ah, seria bom se a gente pudesse esquecer as mágoas, arrancadas aqui da memória, irmão. Mas não tem como esquecer. São atitudes que ferem, que ficam marcadas pro resto da vida. Perdoar não é apagar,
como alguém inventa. Quem perdoa esquece, não tem como esquecer. Também palavras escritas você pode até apagar com a borracha, mas ela deixa marca no papel. Atitudes podem ser perdoadas, mas as consequências elas vêm. Quando a gente magoa alguém, ela até pode até nos perdoar. Quando a gente trai alguém, ela pode até nos perdoar. Mas a traição fica registrada na memória. E sabe quando ela vai acabar? Quando você partir para a glória. Existe sofrimento na vida da gente, que a gente morre com ele. Porque foi sofrimento. Não é que você não perdoou. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra, totalmente diferente. Nunca se engane que perdão não é esquecer, não. Deus, ele perdoa. O que é perdoar? É não lançar em rosto. É não, mas você fez isso. Mas se fizer outra vez, eu não perdoo, não. Eu perdoo agora, mas se fizer outra vez, eu não perdoo, não. Isso não é perdão, não. Você está lançando em rosto. Mas, meus amados irmãos, Eliseu não fez o machado flutuar, não. Quem fez o machado flutuar foi Deus. Eliseu, se andasse com a vida desmantelada, o machado não ia sair lá do fundo do rio de jeito nenhum. A diferença, irmãos, dos homens de Deus do passado para os de hoje é que eles tinham uma vida libada na presença. Não vivia de igreja em igreja, se consagrando dentro da igreja. Não. A consagração deles era a vida libada no altar. Os discípulos que aprenderam com Jesus, eles não faziam milagre quando queria. Eu vou curar esse aleijado quando queria. Eu vou fazer maravilha aqui porque eu sou homem de Deus. Não, a Bíblia diz que eles ministravam a palavra e os milagres aconteciam. As pessoas tinham uma fé tão grande naqueles homens porque eles andavam de uma forma diferente. A falha está em nós hoje, porque o milagre não acontece na igreja porque a gente não se coloca na mão de Deus. A gente quer ser usado, mesmo assim desmantelado, de qualquer forma. A gente quer orar por que é que não se vê mais paralítico andar, cego ver, surdo ouvir? A falha não está em Deus, a falha está em nós. Eliseu teve o privilégio de ser um instrumento. Olha, Deus quer usar, mas ele não usa de qualquer jeito. O instrumento tem que estar afiado, tem que estar na mão dele. Fora da mão dele, não. Mas ele pode usar? Pode. Ele pode usar um crente desmantelado? Pode, porque o que é que Deus não pode? É pecar. É isso aí, não. Mas me diga uma coisa, fora isso, que ele não pode fazer. Portanto, a falha está em nós, crentes da atualidade, que nos acostumamos a brincar com o pecado. Nos acostumamos. Porque a mesma falha de Adão, descobrimos que a gente não morre na hora, não. Que se a gente pecar, a gente não morre. Mas Deus não estava dizendo que Adão, tu vai morrer no mesmo dia. Fisicamente não, Adão. Tu vai perder o que tu tem de melhor, a comunhão comigo. Tu vai perder tudo isso aqui, Adão. A tua vida vai ficar ruim, Adão. Mas o capeta não disse isso para Adão. Não, abestado, tu não vai morrer, não. Tu vai ficar inteligente, sabido. Colossenses capítulo 3. Mortificai. É uma ordem, irmão. E não é Deus que vai me mortificar. Mortificar as minhas obras. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele vai dizendo tudo aquilo. Prostituição, impureza, apetite desordenado, concupiscência, avareza, idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nas quais também eu, em outro tempo, andaste quando vivias nelas. Mas agora os despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos.
Revestido, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então eu preciso, irmão, mortificar, eu preciso me despojar, eu preciso me apresentar irreverente diante de Deus. Faz quantos anos que você não ouve uma mensagem baseada nesse texto? Porque eu quero que Deus faça maravilhas e prodígios. Ah, Senhor, vem me transformar. Como assim? Você já é transformado. Você já foi renovado. Você já foi santificado. Mas eu preciso mortificar. Porque quem está morto não peca. Por isso que a Bíblia nos orienta que nós devemos estar mortos para o pecado. Mortos para o pecado. E vivos para Deus. Mortificando, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Nenhum membro se mexe ele estando morto. Se mortificar a velha natureza. E ela, irmão, quando ela reina, sua misericórdia de Deus. Mas se eu der lugar a ela, ela faz desgraça. Mas se eu alimentar o espírito, se eu andar na palavra, procurar andar na palavra, viver a palavra, eu terei forças para mortificar os desejos carnais, os desejos da velha natureza. Uma vez liberto, irmão, do pecado, não sirvamos mais a ele. Não nos tornemos novamente escravos do pecado para servir, para apresentar o nosso corpo como instrumento de imundícia, de injustiça. Não cante, essa casa é sua, nós deixamos ela porque nós já somos casa. Nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Vamos mortificar os nossos desejos carnais e apresentar a Deus. Porque a Bíblia nos orienta: andai em espírito, andai em espírito, andai em espírito, e não fareis a vontade da carne. Quem anda na carne não tem como o Espírito agir. Se sois guiados pelo Espírito, também andai em espírito. É ensinamento da palavra. Por causa disso, vem a ira de... irmão, tem Deus se agradado da igreja dos dias de hoje? Será que a igreja está realmente cultuando a Deus ou a homens? Nas quais também, noutro tempo andastes, quando vivias nela. Vivia uma vida sem conhecimento de Deus. Agora, uma vez conhecendo, nós somos responsáveis, nós, não é pastor, não é Deus, não, nós, cada um individual, somos responsáveis por uma vida de santidade na presença de Deus. Sou eu que tenho que me santificar, me despojando de tudo. Despojai-vos também, vós, de tudo, de algumas coisas não é? Algumas coisas do Egito, trazendo para cá, escondendo debaixo da capa. Mais uma vez, primeiro ele manda eu mortificar os membros. Aí não é só isso, não para por aí não, aí eu tenho que me despojar dos desejos carnais, de tudo que me afasta de Deus, que afasta a minha comunhão com Deus. E são atitudes que tem que partir de nós para Deus. Não espere de Deus para você, não é você para com Deus. Porque Deus sem você, ele continua santo. Mas eu, para me santificar, para me apresentar diante dele, eu tenho que me despojar. Despojar também de tudo. Aí mais na frente, não mentais uns aos outros. Graças a Deus, crente não mente não. Crente não. Crente não mente não, viu? Mente não. Pois já despiste do velho homem
Vamos jogar a capa fora do velho homem. Com os seus feitos, com as suas maquiavelice, com as suas trambicagens, com os seus engodos, com os seus enganos. E vos vestiste do novo, que se renova, irmão. Temos que nos renovar a cada instante, a cada momento, do conhecimento de Deus, da revelação da palavra, que está em falta hoje em dia. É tanta revelação carnal, é tanta coisa, tanta invenção. Mas a revelação da palavra, quem dá é o Espírito Santo, que nos faz compreender a sua palavra, porque a palavra foi instruída por ele para que homens escrevessem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amado, de entranhas misericórdia. Irmão, a misericórdia tá escassez, viu? Perdoar, amar. É muito fácil condenar hoje em dia. Se o pecado é dos outros, é muito fácil. Mas quando é o meu, eu quero outra sentença. Então revesti-vos, pois, como eleitos santos. Mortificar, despojar, revestir. São 3 coisas fundamentais para que eu possa me apresentar diante de Deus. Mortificar os membros, despojar de toda malícia, de tudo, não é só de algumas coisas não. E me renovar. E só tem um lugar onde eu posso me renovar. Não é na igreja não, a igreja é o lugar onde todos se reúnem para cultuar a Deus. Mas é na palavra, indo à fonte. Porque tem gente que quer beber da fonte, mas não vai até ela, quer que a fonte venha até ela. Vamos até a fonte, vamos? Deus abençoe, amém?